Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Tá com o dedo aí, deixa o like, porque o like a plataforma indica para mais pessoas. Gente, eu vim aqui fazer um vídeo hoje, né? Da minha conversão, como que eu voltei, o porquê eu saí e depois eu voltei, muitos anos depois, né? Ontem eu tinha feito um vídeo, mas depois eu vou ver o vídeo, ficou assim meio... Tinha coisas faltando, tinha coisas que... Olha aqui, ó, a coberta aqui. Tira essa coberta pra lá. Pera aí, pessoal, tira essa coberta. Pronto, eu fiz até um cronograma aqui, né? Pra mim saber, pra mim dar o meu testemunho, né? Como Deus trabalhou na minha vida, né? Sai daí, gato! Ai, gente, desculpa aí, o gato tá aqui em cima da mesa. Shhh, não! Então, como que Deus trabalhou na minha vida, né? E, assim, eu nasci, quando eu nasci, minha mãe já era batizada. Minha mãe, Deus chamou ela na graça em 1974. Eu não sei o mês. Eu só sei que ela fala que quando Deus chamou ela estava de 6 a 7 meses de gestante de mim. Tanto que ela fala assim pra mim que eu sou batizada 2 vezes. Né? Então, daí em 1974 Deus chamou minha mãe. Eu não sei se Deus também chamou meu pai junto. Se ele batizou junto com a minha mãe no mesmo dia, no mesmo... Eu não sei. Só sei que os dois eram batizados. Né? Só que assim, minha mãe, ela sempre foi firme, ela nunca parou, ela sempre teve ali com o sofrimento dela, com os problemas dela, né, com meu pai, ela nunca parou. Agora meu pai não, meu pai eu não sei o que aconteceu, meu pai, eu não sei quantos anos meu pai ficou, negão, tem que tomar banho, viu? Eu não sei quantos anos meu pai ficou na igreja, eu só sei quando eu cresci e comecei a tomar assim, saber das coisas, eu sei que ele não participava mais da igreja, né? E minha mãe sempre continuou, minha mãe não parou. Então, minha mãe, eu lembro da minha mãe assim, muito, minha mãe, uma mulher muito de oração, uma mulher muito, sabe? Ela não faltava nos cultos, mesmo se ela, com as provas, meu pai daquele jeito, porque meu pai se tornou alcoólatra, né? Não sei o que aconteceu na vida dele, que ele começou a beber, porque quando minha mãe casou, acho que no início ele não bebia. Aí ele se tornou alcoólatra. Então, assim, ele tinha vezes que dia que ele chegava em casa, bêbado, quebrava todos os móveis de casa, quebrava... Já não tinha quase nada que quebrava o que tinha. Todo dia que ele chegava, minha mãe tinha feito comida, que era tardezinha, ele chegava e jogava comida, ele comia e jogava o resto fora. Então, mas minha mãe sempre aguentando, né? E sempre ali, firmado nas promessas que Deus tinha feito para ela. Caso que eu achava, assim, quando a pessoa, que nem meu pai, que é um alcoólatra e, né, machuca você, bate em você, eu acredito que ele não tem que ficar casado, né? Isso aí não tem como você ficar com uma pessoa que te bate. Ou então que trai você. Mas aí era ela, né? Foi ela que escolheu, pra mim não daria certo. Pra mim eu me separava. Mas era ela. E como ela falava pra gente, né? Depois que ela cresceu, a gente conversava, ela falou assim que ela era analfabeta, não tinha pra onde ir, com um bando de filho pequeno. Então ela preferiu, ela tinha o terreno dela, tinha a casa dela, preferiu ficar com meu pai. Então aí esse assunto eu não julgo ela por isso. Então eu fui crescendo e assim, ela estava na igreja, nós estávamos juntos. Ela ia pra igreja, a gente ia junto. E ela não faltava no culto, nem deixava a gente faltar nos cultos. E eu fui crescendo, ficando 8, 9 anos. E aí a gente vai crescendo, a gente vai vendo as coisas, a gente vai ficando um pouco com raiva. Porque tem gente que fala assim, que a prova a prova nos torna mais forte. Mas só que tem prova que ele, se bobear, ele desmancha até os ossos da gente. Porque a prova demais também a gente não aguenta. E o que aconteceu? E a minha mãe, eu sempre via minha mãe orando, minha mãe de joelho orando, minha mãe, ela limpava a igreja, ela limpava a salinha, teve uma época que ela ficou só ela limpando a igreja, e nessa época eu ia pra igreja com ela, eu ajudava ela a lavar os banheiros, eu ajudava ela a limpar a igreja, que era naquela época aquele vermelhão, né? Então eu sempre ajudei ela, só que eu não entendia, né? Mas a minha mãe sempre estava na igreja, sempre orando, com o véu na cabeça, de joelho no chão, né? E ela não deixava a gente faltar nos cultos. Tanto que nos domingos, eu lembro que dia domingo, tinha o culto das crianças, que era 2h30. Então a gente ia pra rua brincar. A gente sofreu, mas a gente era umas crianças, a gente brincava demais na rua. Brincava de carrinho de rolemã, pipa, nadava nos riozinhos. Aqui perto de casa tinha uns rios, que hoje virou esgoto, né? Que infelizmente chegou
né? Daí agora tá tudo polido. A gente nadava nesse riozinho. Então dava 1h30 da tarde, uma hora ela chamava a gente ia no portão, chamava. A gente via braba batendo o pé e falava que não ia. Ela falava, vai sim. Pode tomar banho, você vai pra escolinha, pro culto de jovens. Pode ir. E a gente ia, mesmo de bico ia. Não faltava. Foi se passando os anos e eu, assim, eu amava até. Mesmo a gente quase meio arrudinha com raiva, a gente ia pro culto, mas eu gostava, porque tinha um recitativo, tinha os louvores que eu amava cantar, que a gente cantava, né? Os hinos, a palavra. Então, e tinha a criançada que a gente conhecia. E passou, mas aí a gente vai crescendo e eu comecei a ficar revoltado. Aí quando eu cheguei com meus 12 para 13 anos, daí eu falei pra ela que não ia mais. Eu falei, mãe, quando eu fizer 13 anos eu não vou mais pra igreja. Porque ela criou a gente e ela falava sempre assim, ó, a mãe e o pai têm obrigação até os 13 anos, né? Depois dos 13 anos, se você não quiser mais saber, se você não quiser parar, é você e Deus. Mas até os 13 anos é obrigação do pai e da mãe levar os filhos para a igreja, quando as pessoas são cristãs. Então, daí tudo bem. Eu falei, então tudo bem, até os 13 anos a senhora me leva. Mas depois, quando eu fiz meus 13 anos, completei meus 13 anos, ela já não chamava mais, nem mandava a gente ir. Porque eu cheguei nela e falei, mãe, eu não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de igreja, não vou mais para a igreja. Falei, o que adianta a gente estar dentro da igreja, que a senhora fica direto. Quantas horas a senhora está dentro da igreja? Dia e noite, a senhora limpa a igreja sozinha, a senhora lava os banhos da igreja, a senhora só vive de joelho no chão, testa no chão, orando, a senhora vê nesse sofrimento, o pai não muda, o pai é alcoólatra, o pai enche a cara, chega judia da senhora, joga a comida fora, não põe nada dentro de casa, não compra uma roupa pra gente, um sapato. Falei, que Deus é esse? Que Deus é esse, mãe? Cadê esse Deus que a senhora fala tanto? E minha mãe também tinha uma mania muito feia que eu não gostava, porque ela mostrava Deus para nós um Deus muito ruim. Como assim? Eu, quando eu cheguei uns 10, 11 anos, na época eu furei minha orelha, né? Antigamente furava a orelha e colocava aquela linha. E eu furei essa minha orelha. E eu cheguei em casa, gente, com a orelha furada. Ela falou, ai, que manda você furar a orelha? Não sei o que, peraí. Eu falei, minha amiga furou, não sei o que. E ela sabia que não podia comer nada de porco. Assim, ovo, essas coisas pra ir lá. Pois minha mãe, gente, ela foi fritou a carne de porco. E aquela fome, eu achava que não ia dar em nada, eu comi. No dia minha orelha acordou desse tamanho. E ela falou assim, sua orelha vai cair. Eu falei, não vai. Depois outra vez eu furei a orelha de novo. Eu cheguei em casa com um brinquinho, aqueles de farmácia. Então, pessoal, voltando aqui, teve uma interferência, minha irmã me ligou. Nossa, tô toda descabelada, gente, cheguei de serviço, tá aqui. Então, como eu falei, né, então eu peguei, com a minha mãe, uma vez eu furei a orelha, ela me fez a carne de porco me comendo. Na outra vez eu coloquei um brinco, ela deu um tapa e arrancou meu brinco. Isso já fiquei chateada. Depois também teve uma vez que eu pintei a unha, né? Tinha minhas amigas, aí pintei minha unha. Eu cheguei em casa, não sei se era rosa ou se foi vermelho. Ela chegou em casa e falou assim, quem mandou você pintar a unha? Eu falei, minhas amigas pintam, todo mundo, eu pintei também. Ele, quem falou que é pra você pintar a unha? Eu vou falar uma coisa pra você. Pode tirar tudo esse esmalte da unha, até na hora de dormir, senão eu vou martelar dedo por dedo. E eu não duvidava não que ela martelasse, não. E eu peguei e fui e fiquei, não tinha acetona, nada, porque na unha, assim, a tardeira, tirei tudo no dente, esmalte. Então, eu acho que falta um pouco dela passar. Deus, ele é o quê? Misericordioso. Se a gente for ver as histórias da Bíblia passada, é misericórdia. Então, minha mãe pregava para nós um Deus muito castigador. Se eu pintasse a unha, ele ia me machucar eu. Se eu fizesse isso, usasse uma calça, que não sei o quê. Se eu cortasse o cabelo, tava no inferno. Tudo tava no inferno. E isso aí deixa a gente mais revoltada. Aí, quando chegou aos 13 anos, eu falei, não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de igreja. Não vou mais para a igreja. Eu posso ir para qualquer igreja, mas eu não volto para a congregação. Eu não quero saber desse Deus que a senhora prega, esse Deus ruim, esse Deus mau. Que tudo é mau, tudo ele vai... Parece que, eu falei pra ela, parece que Deus tá lá no trono, sentado lá, com um negócio na mão e toda hora fica só mandando raio pra gente se a gente fizer alguma coisinha. E aí não quis mais saber. Daí quando foi, né, daí eu tava em casa ainda, meu pai bebia ainda nessa época. Só que daí o que aconteceu? Eu consegui um emprego lá em São Paulo, lá na Brasilândia. Minha irmã morava lá, tinha uma amiga dela que tá precisando de alguém. E ela era da congregação, o marido dela era músico. Eu fui lá conversar com ela tudo, né, pra começar a trabalhar lá. Eu falei assim, então, eu quero falar uma coisa pra você. Eu só não quero que você me chame pra ir pra igreja, tá? Eu fui pra igreja até meus 13 anos e eu não quero mais saber de igreja. Daí minha irmã contou, né, da nossa situação, da nossa vida pra ela, acho que... Ela falou assim, não, Débora, não vou obrigar você pra igreja. Se você quiser ir, você vai. Se não quiser, você pode ficar em casa aí. Tem televisão, na casa tinha televisão, não era que nem na minha casa, não podia ter televisão, não podia ter rádio, não podia ter nada. Tudo era uma ignorância, tudo era pecado, 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 pecado. E só pregava um Deus dentro de casa ruim, não podia fazer nada, não podia... A gente adolescente, mocinha, não podia colocar uma calça, não podia fazer isso, nada, né? A gente tinha aqueles cabelão lá embaixo, lá, quase lá no joelho, aqueles cabelão comprido, com aquela saída lá no pé, né? E às vezes a gente acha que isso é santidade, que isso é ser cristão. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que não. Então, gente, daí eu fui trabalhar nessa mulher, daí eu fiquei nessa casa dessa mulher, né? Fiquei 1 ano, depois dali eu saí desse serviço lá na Brasilândia, fui trabalhar com uma tia minha lá na Pompeia, fiquei um tempo na casa da minha tia,
Daí eu já cortava o cabelo, já usava calça, já pintava a unha, fazia tudo com aquilo que eu não pude fazer e minha mãe não deixou a gente fazer. Depois eu fui trabalhar lá na Pompeia, numa confecção de biquíni. Depois eu fui trabalhar no Morumbi, daí eu morei na casa da minha avó, trabalhei na Alto Mandaki, e aí foi anos e anos. Aí tinha época que eu vinha pra casa, daí quando eu comecei, ficava época desempregada, eu vinha pra casa, eu percebi que meu pai já estava mais calmo, não bebia mais quando bebia, não estava mais fazendo aquele briga, correndo atrás da minha mãe, não, né? E foi passando os anos. E antes, assim, depois quando eu voltei pra minha casa, passou muitos anos, eu comecei a trabalhar depois no meu último emprego, antes de eu casar, foi numa loja do meu irmão lá na Pompeia também. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu saía de casa às 4h30 da manhã, ia trabalhar, vinha pra escola, estudava pra casa, mas eu ia e voltar pra casa. Aí meu pai já tava, né, ele já tava indo pra igreja com a minha mãe falou que já tinha uns 2, 3 anos que tinha voltado pra igreja, ele pediu perdão pra minha mãe, se reconciliou com a minha mãe, se reconciliou na igreja, né, das baixarias que ele fazia, que bebia, dava vergonha, né, e a gente passava vergonha, morria de vergonha quando ele bebia pra igreja, gente. Todo mundo sabe da nossa história. Isso deixa a gente, acaba deixando de... Aí enfraquecendo a gente, deixando a gente com vergonha, né, dos outros. E aí, né, daí eu voltei. Daí ele, em 90, eu comecei a trabalhar no meu irmão lá em 91, né, e eu ia e voltava pra casa, ia e voltava. Dormia em casa, tudo direitinho, ia. E assim, tinha final de semana que eu vinha pra casa, tinha final de semana que eu ia pra casa das amigas. E nessa hora que eu trabalhei com meu irmão, eu comecei... Daí, antes desses outros empregos, pra vocês entenderem, eu não saía. Eu trabalhava nas casas, eu ficava nas casas, não saía pra casa nenhuma. Só vinha pra casa da minha mãe, no final de semana, ajudar minha mãe, trazer o dinheiro, né, o pagamento e ajudar ela. E quando eu comecei a trabalhar na loja do meu irmão, eu comecei a conhecer pessoas. E essas pessoas, que eu achava que eram amigos, né, mas não é amigo, eu sempre falo, amigo, primeiramente Deus, segundo pai e mãe. E aí você começa a sair com as pessoas, né, daí você começa pra salão, daí eu frequentava muito uma escola de samba lá no bairro do Limão, que tinha os ensaios pro carnaval, e elas amavam, elas saíam nas escolas de samba, elas começaram a me chamar, e eu comecei a ir, né? Tava indo pra igreja, não tinha mais temor nenhum, eu ia. Só que assim, Deus é tão misericordioso na minha vida, e eu vejo que Ele me amou muito e me cuidou de mim, porque eu não usei bebida alcoólica, eu não frequentando os lugares. Não usei bebida alcoólica, não usei droga, não me prostituí, sabe? Eu lembrava muito dos cultos de jovens que eu ia, eu me lembrava muito das palavras, né, que era pregada, das promessas de Deus na minha vida, e que Deus amava a gente, que Deus ia cuidar da gente, que mesmo que a gente saia, estivesse dentro do inferno, Ele ia buscar a gente. Então, eu sempre tinha essas pregações guardadas na minha mente. Então, acho que devido a isso, eu não cheguei a fazer nada de errado, glória a Deus. E foi se passando os anos. E eu ia pra esse salão, então eu falei assim, então eu até falei pro meu marido, pro meu filho, amigo, eu falei, não tem amigo, porque amigo que chama-se pra beber, pra essas coisas erradas aí que o mundo dá, que o povo acha que é maravilhoso, não é seu amigo, é seu colega. Eu sempre falo, amigo primeiro Deus e depois a gente. E foi se passando. Daí meu pai, eu voltei, eu trabalhando tudo, meu pai ficou doente, foi internado, ficou acho que uma semana, ia falecer, ele faleceu em junho. Daí pronto, aí minha mãe ficou, né, viúva. E aí a gente... Ela ia pra igreja, gente. Ela não faltava no culto, bonitinha, sozinha pro culto, e eu sempre orando com o meu na cabeça. E daí eu fiquei em casa, daí quando foi no final de 93, 94, eu conheci o meu esposo, meu namorado, que é meu esposo hoje. Daí se conheceu tudo, a gente começou a namorando. Daí minha sogra é católica até hoje. E eu comecei a namorar com ele tudo. E eu namorei com ele uns 11, acho que um ano mais ou menos, menina. E engravidei, fiquei grávida. Eu fui falar pra ele. Ele falou assim, não, a gente vai casar. Se eu fui homem, você foi mulher, a gente vai assumir e vamos casar. E daí eu fui conversar com a minha sogra. Aí minha sogra já veio falando que ela queria que ele casasse na igreja, que ele casasse bonitinho, que era o sonho dela, que não sei o que da igreja, que ele foi criado lá, não sei o que, piriri, pororó. Tudo bem. Daí como eu já tava, né, revoltada lá atrás, falou que não queria mais saber de igreja, eu falei, tá bom, então vamos casar na igreja. Daí eu fui lá na igreja que ele frequentava, fiz o cursinho, tudo de casamento, tudo. Casamos na igreja no dia 8 ou 9 de março de 96. Casamos. Daí eu descobri, eu já tava grávida, né? Olha, que sem vergonha, pai. Daí eu peguei e tava grávida. Casamos. Daí, e a gente frequentava a igreja todo domingo, bonitinho, ele, e levar minha filha. Só que não tinha aquela alegria que eu tinha quando eu ia com a minha mãe, quando eu era criança, né? E tudo bem, mas daí eu ia com ele. Daí minha filha nasceu, daí minha sogra tem que batizar a criança. Daí fui, mas ele, né? Batizamos a minha filha. E a gente ia de vez em quando, ele ia de vez em quando, às vezes ele não ia, ficava meio sem ir, eu também ficava, daí, não era aquele
aquele cristão frequente, vai, aquele crente frequente, católico frequente, né? Aí quando foi em 2002, eu comecei a entrar numa tristeza, começou a me dar tristeza. Eu comecei a sentir saudade dos cultos, quando eu ia, quando era criança, que era o culto de jovem, né? Dos recitativos, das palavras, das pregações, começou a me dar uma tristeza. E eu morava no quintal da minha sogra, no quarto, cozinha, e a minha casa era rente carro. Era quarto, cozinha, o banheiro, de uma varandinha, e do lado da minha sogra tinha um bar, né? E uma moça alugou esse bar, e essa moça era da congregação, ela era dona do bar. E a gente conversava muito, eu falava com minha mãe era da congregação, que eu tinha sido criado, tudo, mas não estava indo, não sei o quê. Daí um belo dia eu estava lá, acho que foi mais ou menos em 2001, 2002, ela falou para mim, Débora, vamos no culto? Eu falei, no culto? Ela, vamos no culto, menina. Você já foi, criado lá, você vamos? E ela pegou e me deu um véu. Aí eu vou dar um véu para você. Ela me deu um véu, e ainda me deu um pequenininho para minha filha. E a gente foi no culto. Nossa, quando eu fiz, eu fiquei, quando eu andei pro culto, eu fiquei assim, meio ansiosa, assim, com medo do que os outros vão pensar lá. Gente, mas quando eu cheguei, né, os porteiros, as porteiras, aquela alegria, eles recebem com aquele amor, com aquele carinho que eu entrei, daí começou o andamento do culto, que eu escutei aqueles louvor, eu voltei lá na minha época de criança, né, o testemunho, os milagres, eu falei, gente, que, nossa, me deu uma alegria tão grande, eu falei, meu Deus, que saudade que eu tava desse lugar, que saudade, meu pai, porque eu fiz tanta coisa, porque eu saí daqui, porque eu não continuei, mesmo com o meu sofrimento lá atrás, meu Deus. Daí eu fui umas 2 vezes com ela. Só que daí depois aconteceu alguma coisa, ela se mudou, ela foi embora. Daí eu parei também de ir, eu não fui mais. Daí eu fiquei de 2002, né, até 2009. Daí eu morava no quintal da minha sogra. Só que nesse intervalo, Deus, ele escreve certo por linha certa. Eu não acredito que Deus escreve certo por linha torta. E, né, daí eu casei, a gente conseguiu comprar esse terreno aqui, que eu moro hoje. E aí a gente começou a mexer, vinha aqui no final de semana eu e meu marido, a gente levantava, porque tinha um dinheiro, a gente vinha mexer. Quando foi em fevereiro de 2009, eu vim morar aqui. Sem acabamento, só com porta na frente, com a janela, eu mudei pra cá. Mudei, eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou mais na igreja pra agradar nem marido, nem fulano, nem ciclano. Eu vou por Deus. Que até então eu tava indo na igreja com meu marido pra agradar ele e a mãe dele. E aí o que aconteceu? Daí eu mudei pra cá. Daí eu fiquei aqui uns tempos, e aqui perto daqui onde eu congrego hoje, onde é minha comum, segundo da minha casa é uma salinha, né? E eu comecei a ir. Daí me deu a coragem, falei, eu quero ir pro culto. Eu vou pro culto, não quero nem saber. Eu arrumei um véu, tinha meu véu guardado, tudo. Comecei a frequentar a igreja. Quando eu cheguei lá, menina, o nosso, ele já faleceu, Deus recolheu ele. Nosso saudoso irmão Raimundo. Ele era o cooperador da noite. Ele me deu uma felicidade, porque quando eu era criança, ele era auxiliar da escolinha. Olha como Deus faz as coisas. Ele era auxiliar e ele era músico. Ele era músico da escola de jovem. Eu falei, nossa, irmão Raimundo, cooperador da noite. Só que assim que eu cheguei, ele ficou pouco tempo e foi para ancião, né? E daí eu comecei a congregar. Daí eu comecei a congregar em 2009, congreguei em 2010, congregava direito, todo domingo, todo. Quando foi 2011, por aí, não sei se foi 2010, 2011, veio pra vocês entenderem, gente, eu vou resumir no máximo, pra não ficar muito comprido. Eu vim trabalhar perto da minha casa, uma creche perto da minha casa, que foi inaugurada, eu pedi minha transferência pra cá. E eu trabalhei. E quando passou um ano, mais ou menos, chegou uma moça na creche. Se ela escutar isso, ela vai saber que é ela. E ela começou a trabalhar com a gente. Ela tinha acabado de fazer 18 anos, passado num concurso chamado, então ela não sabia nada, como cuidar das crianças, tudo. E tinha eu e minha colega, que já tinha anos que a gente trabalhava desde 2004. A gente ensinou serviço para ela, então ela se apegou a nós e eu me apeguei a ela. E eu falava que ela era minha filha, é minha filha. Ela me chamava de mãe, eu chamava de filha. E a gente foi conversando, a gente começou a conversar, se conhecer, tudo. E eu falei que eu tinha sido criada na congregação. Disse, minha mãe também, não sei se a mãe dela era, se a mãe dela voltou, não sei, mas ela tinha parado um tempo. E aí começou a falar dela, disse, eu congrego na congregação, no escudo de jovem, tudo, tenho muita amizade com o pessoal da congregação, só que ela não era batizada. E aí começou a conversar tudo. E aí, eu falo hoje, foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, essa moça. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E ela começou assim, me chamar para ir no batismo. Pra vocês verem. Daí eu peguei e falei assim, daí eu fui uma vez com ela, falei, não, vamos. Então eu fui na primeira vez no batismo. Ela falou, não lembra, você vai gostar, o batismo é lindo, né? Não sei se já foi. Eu falei, eu fui quando era criança, mas eu nunca quis batizar quando era nova, não, jovem não. Aí então vamos. Daí ela começou, gente, me chamar. Daí eu fui no batismo pela primeira vez, ela dirigia, tinha tirado a habilitação há pouco tempo, tava de carro. Ela, tá hora eu passo na sua casa, tá? Eu falei, tá bom. E aqui Deus me chamou na central de Barueri. Daí a gente foi, o primeiro batismo, tudo aquela coisa linda, eu senti lá em cima da galeria, aquela coisa maravilhosa, eu falei, ai, que lindo batismo, Deus. E eu sempre ouvia falar assim, que quando Deus chama a gente, o coração da gente pulsa, que a gente começa a ficar assim, a gente consegue nem respirar direito, que é uma alegria, uma vontade. Eu fui no primeiro batismo, tudo bem, fui, não senti nada, né? Eu falei, vim pra casa, Deus não senti Deus tocar no meu coração, então não bate coisa.
Daí passou um tempo, vim no segundo batismo. Daí me convidou de novo, fui no segundo batismo. Eu falei, ai meu Deus, será que é hoje? Fui. Não, Deus não me chamou. Daí passou mais um mês, não sei se mês, foi um ano, tá me chamando de novo. Fui. Eu sei que eu fui 3. Daí, teve uma vez assim, vai ter o batismo Maria de domingo, vamos? Eu falei, vamos. Vamos, eu falei, eu vou. Eu falei, seja o que Deus quiser. Só que nesse último batismo, que foi no quarto batismo, quando eu tava na minha casa, assim, durante o dia, me preparando tudo, filmei. Aí quando foi de noite, antes eu saí, ela falou, tá hora pra passar na sua casa, tá pra gente ir. Pra gente não chegar muito tarde, porque vai estar cheio. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei, dobrei meu joelho no meu quarto, fiz uma oração pra Deus. Eu falei, Deus, esse é o quarto batismo que eu vou. As pessoas falam que quando Deus chama a gente, o coração da gente pulsa, vai sair pela boca, as pernas da gente tremem, as vão ficar suadas. Eu fui em 3 batismos, eu não senti nada disso, pai. Eu vi as pessoas chorando, as pessoas correndo, só que eu não senti, eu não sei o que acontece comigo. Será que o Senhor não é para mim voltar para a congregação? Não é aqui que o Senhor me quer mais? Onde o Senhor quer que eu vá? Eu falei, já fui em outras igrejas, eu fui em várias outras igrejas, e eu não senti a felicidade que eu sinto aqui, o prazer que eu sinto aqui, meu Deus. Pai, será que não? Eu falei, eu fiz um acordo com Deus. Eu falei, Deus, então eu vou hoje, né? O dia é o quarto batismo que eu vou. Se o Senhor não me chamar, se eu não sentir nada, Deus, eu não vou mais congregar, não quero mais saber de igreja. Aí que eu vou parar mesmo, não quero mais saber de igreja. Só, pai, que eu quero uma confirmação para me batismo. Se for para me batizar, e ó, gente, orando no meu pensamento, não abria a boca nada. Igual a Ana lá, quando só mexia os lábios, né? Que achou que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada, eu só mexia os lábios. Eu falei, Deus, e no nosso antigo Inário 4, tinha um hino que eu amava. Toda vez que eu escutava ele, eu chorava. Que é Rosa de Saron, que era o 360. Oh, Rosa de Saron, oh, Igreja de Jesus. Toda vez que eu escutava assim, eu chorava. Não sei, dar um negócio dentro de mim, assim, eu chorava. E eu voltei a congregar. Quando eu voltei a congregar, o Inário já era o 5. Tinha mudado um pouco o terminário, e eu procurei esse hino, e eu não achei ele, o Rosa de Saron. Daí ele mudou, agora ele é o número 2, que tá assim, de Deus tu és eleita. E eu falei pra Deus, então, pai, se for pra me batizar, se for pra mim estar nesse aprisco, pra mim voltar à congregação, eu quero que toca esse hino. Se tocar esse hino no batismo, eu sei que o Senhor tá me chamando, eu sei que me batizar. Porque eu não sinto meu coração pulsar, minhas mãos gelar, minhas pernas, não sinto nada disso. E eu peguei, né, fiz minha oração, eu fui pro culto. Aí chegou lá, sentei na galeria, a igreja estava lotada. Eu lá em cima, daí começou o irmão lá no púlpito, começou o culto, daí ele encerrou o culto, começou o batismo, ele foi, se trocou, entrou no tanque, daí ele começou, né, daí a orquestra começa a tocar, ele começa, né, falar lá, convidar as pessoas, que Deus está pro seu coração, acrescentar no seu coração, sentir, né, que Deus está te chamando, coisa, batiza, coisa, e foi passando o batismo, e o pessoal, eu vi a gente levantando do meu lado, gente levantando, e o pessoal lá embaixo se batizando, e todo mundo se batizando, e eu lá, e aquela aflição, meu coração, eu falei, meu Deus, pai, eu preciso da confirmação, pai, ai meu Deus, se tocar o hino 2, eu batizo, se tocar esse hino, eu batizo, se Deus, no meu pensamento, e olhando pro relógio, eu falei, meu, o batismo vai acabar o batismo, eu vou voltar pra casa, mesmo jeito que eu vim, que nada, né, a gente acha que a gente sabe das coisas, não sabe de nada, inocente, nada. De repente, o irmão estava dentro do tanque. Ele olha para a galeria, olhou lá para cima, estava olhando para mim. Olhou para a orquestra, falou assim, Irmandade, fica na comunhão, dobra a comunhão, dobra no glória. Eu olhei para a orquestra assim, orquestra, toca o hino 2. Quando ele falou isso, gente, eu estava assim, sentada lá na galeria, eu olhei lá para baixo e eu comecei, daí começou a tocar o hino 2, aí começou a tocar esse hino, e daí o inimigo começou a falar na minha mente. Daí eu comecei a pensar no meu marido era católico, meu marido não ia querer saber, que meu marido falou que não queria que não queria que batizasse, que não queria saber que andar com saia lá no pé, que ele acha que todo mundo que batiza tem que andar com os cabelão lá no pé, com saia lá no pé, não sei o que, né? E aí, que vai andar assim, que vai ficar só dentro de igreja, vai dentro da igreja, não quero saber. Comecei a pensar também na mãe dele, que era minha sogra, que eu amava demais, que a minha sogra ia falar, né, que eu estava batizada em outra igreja, isso eu já era da igreja, que eu tinha batizado na igreja católica, casar, tudo. Eu falei, meu Deus. E começou na minha mente, e ele vai me dando aflição. E eu comecei a pensar nos meus filhos também, eu tinha saído de casa, tinha falado meu marido que tinha ido no culto, não um culto de batismo. Eu falei, meu Deus. E comecei a pensar, depois eu pensei, ali, foi passando o hino, e o hino parou. Aí terminou o hino, acabou o hino, e eu lá sentada, daí eu comecei a chorar, coisa. Meu coração tremeu, meu dedo começou a acelerar, pensei que ia sair pela boca mesmo. Aí, de repente, o irmão olhou de novo, lá pra galeria, e falou assim, olha, prega a Deus pra você. Você pediu um sinal, né? Mais ou menos assim. Você pediu um sinal.
E você tá se amando, Deus tá te chamando, Deus tá te convidando. Hoje é o dia, Deus te quer você hoje. Eu chamo você hoje. Você tá se segurando, não tá querendo ouvir a minha voz. É hoje que eu quero. Ele olhou para a orquestra e falou: orquestra, toca novamente no 2, que tem uma alma aqui que tá sendo segurada, tá amarrada, e Deus vai soltar através desse louvor. Daí começou a tocar novamente o hino 2. Quando começou a tocar novamente o hino 2, gente, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu não sei mais como que eu saí daquele banco, eu não sei como que eu desci as escadarias, como que eu só sei que quando eu me vi, eu tava lá no meio do culto, lá no meio da igreja, lá na central de Oriri, já indo pro banheiro para me trocar, para colocar eu não me lembro se foi macacão, os erros foi causa, acho que é macacão, cinza. Menina, daí quando eu entrei no banheiro, comecei a me trocar, o inimigo não fazendo coisa na minha cabeça, que não sei o que, aquelas coisas, aqueles pensamentos. Eu falei, vou batizar em nome do Senhor Jesus. Desci nas águas. Quando eu desci nas águas, né? Gente, quando eu levantei, né, aquelas coisas que te levanta, gente, eu saí tão leve, uma paz. Falei, nossa, gente, que maravilhoso, porque a Bíblia fala que quando a gente é batizado, ali morre o velho homem, a velha mulher, e nasce uma nova pessoa. Eu senti um alívio, assim, nossa, mas eu chorei quando eu saí do tanque, eu me troquei, que eu tava no meio da igreja para ir para o meu lugar. A minha colega me abraçou e me deu os parabéns, me beijou. Eu falei, eu tô tão feliz com você, tô tão feliz. Eu falei, eu também tô muito feliz, aquele choro de alegria. Daí terminou o culto. Terminando o culto, ela conheceu o pessoal da igreja, as mocidades, ela começou a conversar com o pessoal. E eu olhando o meu relógio. E daí terminou um pouco mais tarde, batismo. E eu agoniada, falei, meu Deus do céu, meu Deus, tem que ir embora, tem que ir embora. Vim embora. Quando eu cheguei em casa, era quase 10 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, eu subo as escadas, né, com o lá em cima, tá meu marido e meus filhos sentados. Ele já olhou do relógio e falou, nossa, quase 10 horas da noite, até agora dentro da igreja, não sei o quê, culto 10 demorado. Começou a falar, eu falei, Maurício, o culto foi em Barueri, como eu falei pra você, eu fui com a menina, ela ficou conversando com o pessoal lá, e o culto hoje era diferente. Ele é aqui, por que é diferente? Eu falei, o culto hoje era de batismo. Quando eu falei batismo, gente, isso me deu um pulo. Deu um pulo. Como assim, culto de batismo? Eu falei, culto de batismo. Hoje teve batismo na central, eu fiz o batismo. Eu espero que você não tenha se batizado. Eu falei, não, meu amor, eu não me batizei. Deus me chamou. Como assim? Aí começou a falar um monte. Ele falou que eu tinha traído ele, onde já se viu, não convidou os filhos, não convidou ele para ir no culto do batismo, que não sei o quê. Eu sempre convidava ele para o culto, nunca quis ir. Eu falei, não vai querer ir no culto de batismo. É que eu traí ele, que não sei o quê, que ele esperava que eu não andasse com os cabelos lá no chão, limpando o chão, que nem meio descrente, que eu vejo prego saindo lá no pé, que não sei o quê, que aquilo. Falou um monte. E meus filhos também, né, atiçando a orelha dele. E agora a mãe virou crente. Ixi, vai ficar aquelas crentes chatas, que não pode isso, que não pode aquilo, que menino, vai falar. E eu tava tarde, e eu falei, eu não vou querer bater boca com ele. Eu falei, Maurício, deixa eu falar com você. Vou falar uma coisa pra você, meu amor. A congregação, a gente não faz cursinho, lá não tem cronograma, como que você vai ser batizado, lá não marca nem, lá não tem carteirinha de membro, lá não tem carteirinha disso, não tem carteirinha, não tem nada. Você frequenta os cultos, se você gostar, se você se sentir bem, se Deus tocar no seu coração, você se sentir bem de ficar, e você começa a frequentar os cultos, entende a doutrina, entende como que a igreja funciona, e daí aos poucos você vai no batismo, e vai indo, e se Deus chamar você, você vai, batiza e fica. Tá? Lá não tem negócio de fazer curso e ter carteira, lá não tem carteira de membro, o seu governo lá, o serviço lá é tudo voluntário, tá? E lá não tem pastor, ela é cooperadora, ancião, diácono, tem as porteiras. Tá, é isso, tem auxiliar de jovens, cobrador de jovens, e é tudo voluntário, lá ninguém recebe salário, tá? E falei, lá não tem carteirinha de membro, lá não precisa disso, lá não tem batismo marcado. Você assiste, se Deus te chamar, você obedece e vai seguir sua vida. Ah, tá bom, você quer falar assim, tá bom, ó. Ele porque se você começar, não sei o que, você começar muito, eu me separo, eu me divorcio de você. Eu falei, ó, tudo tá na mão de Deus. Se for me continuar casado, se for me separar, tá na mão de Deus. Vamos deixar as coisas acontecer. Aí tudo bem. Ele não falou mais nada, daí, né, pra mim não caçar confusão, eu falei, você é uma mulher sábia, que a Bíblia fala que a sábia edifica a casa. Eu não vou bater de frente com ele, vou ficar congregando de segunda a segunda, vou congregar os domingos aqui do lado de casa, e uma vez por semana, que até hoje é mais ou menos assim. Que não gosta que a gente congrega longe, que ele fala que o Deus que tá lá tá aqui. Eu falei, é verdade, o Deus que tá na congregação lá tá aqui, é o mesmo Deus. E aí, menina, passou, eu me batizei, né, Deus me chamou, e daí, ele não me proíbe. E agora eu tô já 10 anos, estou congregando, filme, glória a Deus, me sinto muito feliz. Tá? Foi a melhor coisa. Eu renasci em 27 de abril de 2013, que foi quando Deus me chamou, né, na graça. E já são o quê? 10 anos. Congrego, estou orando, Deus tem prometido, que tudo aquilo que me prometeu, que passa o que for, que vai se cumprir a minha vida.
Hoje, eu vejo assim, hoje, né, tem muita, o que deixa assim, mudando isso, vocês veem como Deus me chamou, como que eu fiz, né? Fui aquela pessoa estressada, aquela pessoa que... Eu fiquei muito revoltada com a igreja. Muitas coisas que a gente via, muitas coisas que acontecia, que a gente se revolta. E com o jeito da minha mãe criar a gente, e tudo que ela falava, ela nunca foi uma mãe de pregar um Deus de amor. E Deus, pra mim, Deus é amor, né? E a Bíblia mesmo fala que nós não somos juízes, que a gente pode julgar ninguém. Se o seu irmão está em pecado, irmão, ore por ele. E a minha mãe sempre com Deus. E eu não gostava do dia que ela pregava Deus pra mim. Esse Deus mal que tudo. Eu falei, mãe, pintar uma unha, Deus vai martelar. Você quer martelar? Nem Deus vai martelar minha unha, você vai martelar. Arrancar o orelha. Então isso me deixava muito revoltada. Eu queria cortar o cabelo aqui. Aí não falei, mãe, na Bíblia não fala que pode cortar o cabelo, não pode. Lá fala que não pode dosquear. E fala que o cabelo da mulher é o véu, mas o véu vem até aqui. Tem que ter o cabelo. Eu falei, não, então eu não entendi. Né? É que nem quando eu tava com meu marido. Meu marido na época falou assim, mas você tá indo pra igreja comigo? E você saiu da igreja por quê? Eu saí da igreja, a que você frequenta, porque eu não me sinto bem. Eu falei, eu não me sinto a alegria que eu sentia o que eu ia quando era criança. Porque você saiu? Eu falei, eu saí porque eu era idiota. Daí ele começou a falar, assim, por que, mano? Tem coisas que eu não concordo. Eu falei, por exemplo, tá? Deus, que é a mesma pessoa, ele deu o livre-arbítrio pra nós, ok? Eu falei, por que a gente tem que batizar nossos filhos quando nasce? Que é bebês, inocente. Ah, o pecado original. Eu falei, que pecado original que meu filho não fez nenhum pecado? Quem fez o pecado foi você. E se Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher a religião que ele quer, a igreja que ele quer. Eu falei, eu não concordo, vou batizar bebê. Eu sei que muita gente vai entrar e vai lá, mas eu não concordo. E eu falei, eu batizei meus filhos, por causa do pai, por causa da família dele. Que por mim não tinha batizado. Falei, outra coisa, a gente tem que ficar indo lá e se confessar. Para fulano, para ciclano. Eu falei, para que se confessar? Se Deus, no Antigo Testamento, que fala que o pessoal ia lá, matava isso, matava aquilo, e tinha que poder pagar os pecados. Daí Deus ficou tão enojado que mandou o filho dele para acabar, e o véu do tempo foi rasgado, e ele nos deu a liberdade para a gente entrar no nosso quarto e falar com ele. E eu posso falar com ele no meu quarto, orando, na minha pia, lavando louça, eu posso conversar com Deus 24 horas se eu quiser. E por que tem que ficar indo se confessar? Não concordo, né? E outras coisas que eu também não concordava, então, se eu não concordo, se eu não me sinto bem, eu não vou ficar. É porque eu falei, não. Né? Tanto que hoje em dia ele não vai nem para uma nem para outra. Depois que ele teve lá, né, e ele saiu da igreja também, teve uma confusão lá, não sei o que aconteceu, que ele se revoltou, saiu da igreja e nunca mais voltou. Eu falei, eu nunca vi isso. Você fala que você é, eu falei, você é um católico não praticante, porque católico é católico, tá na missa todo domingo, no culto toda semana, e se envolve na comunidade. Você não é nada, eu falei pra ele ficar bravo. Eu também falei, vamos ir comigo? Não vou, não. Eu falei, tá bom, tudo tem o tempo certo. Falei, e Deus é tão maravilhoso que ontem, eu fiz o vídeo, gente, ontem. O vídeo ficou um pouco ruim, daí eu peguei, não mandei. Porque tinha muitas coisas que eu tinha esquecido, né? E assim, ontem eu fui congregar. E eu tava assim, numa agonia, falei, não vou pro culto hoje não. A minha daí me deu 5 minutos, eu me arrumei, tinha jantar, e falei, eu vou pro culto. Fui. Gente, foi uma festa no céu. Foi um pedacinho do céu na terra, né? Daí, gente, veio a palavra 3 de Abacuque. Quando é a oração de Abacuque, quando ele conversa com Deus o porquê, né, do sofrimento do povo, aí Deus fala tudo o porquê, né? Daí ele ainda fala, ainda que a figueira não floresça, que não acha fruto na vinde, que não haja na malhada, mas assim, mesmo assim eu te louvarei, né? A gente pode dar nas provas, a gente tem que louvar a Deus. E foi um culto maravilhoso. E quando terminou o culto, o último hino, o irmão pediu, né, que veio atender o culto, foi o hino 2. Gente, quando começou a tocar o hino, eu lembrei do meu batismo, eu comecei a chorar, que nem criança. Falei, aquela alegria, me deu uma alegria tão grande. E Deus falando tanto comigo. Falei, Deus, obrigado, eu não mereço, mas eu te amo, Deus, eu te amo. Te amo, Deus. Eu quero ser evangelista na terra. Falei, seu nome e todos aquele que crê, Pai. Te amo. E quando, depois acabou o culto, quando a orquestra foi tocar, a orquestra tocou novamente o hino 2. Eu me senti como se eu tivesse meu batismo, Deus confirmando, né? E eu tô com esse ano, né? Eu tô com uns projetos aí. Eu não vou falar nada, né? Porque a gente não vai ficar falando as coisas, mas se tudo der certo, Deus ajudar, até eu vou vir aqui falar pra vocês, vou contar pra vocês. Então, assim, quem me segue no canal, né, que é cristão, né, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, né? Ora por mim, ora por vocês, porque a oração, né? E que fala que o povo de Deus não é o povo de reclamar, mas é o povo de clamar. Então, assim, se eu clamo aqui, você clama aí, Deus muda assim, que a Bíblia fala que se o povo que chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados e clamar a mim, eu sararei a terra. Então, assim, depois que vocês olhem por mim, se der certo, tiver as novidades, eu venho depois contando para vocês. Então, eu quero contar para vocês, né? Esse foi o meu testemunho, o porquê eu saí da igreja, o porquê eu parei de congregar. E depois, como Deus me trouxe de volta, foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu fui a primeira vez no culto, eu fiquei muito feliz, me deu uma paz. E depois que Deus me chamou, nesses 10 anos, sofrimento, tive muitas provas, muitas lutas,
Mas assim, em todas elas, Deus esteve comigo, em todas elas, Deus passa comigo. Quando eu entro no meu quarto, às vezes, põe minha testa no chão e começo a orar, eu choro nos pés de Deus, no outro dia eu acordo reconfortada. Antes, eu tinha assim, muito de querer tomar atitudes nos meus pensamentos, hoje não, hoje eu já falei, Deus, aquilo que me der alegria no meu coração, eu sei que é o Senhor falando comigo. Aquilo que me trazer tribulação, me trazer confusão, eu sei que o Senhor não está comigo. Então hoje eu decidi, falei, não, eu quero que Deus seja o ponto central da minha vida. Ele é o centro da minha vida, porque eu acredito naquele Deus que foi com o Davi, né? Quando o Davi estava lá por trás das ovelhas lá, e ele trabalhando, os irmãos dele não, e ele foi escolhido para ser rei, e Samuel ungiu ele rei, né? E ele foi o rei, mesmo fazendo, teve coisas na vida dele, mas ele foi, e ele é segundo o coração de Deus. Falei, é o mesmo Deus que eu acredito, o Deus que foi com Esther, quando Esther, sendo sobrinha de Mardoqueu, que é, não sei muito direito, ele me perdoa se eu errar, que ela era órfã, né, e ele levou lá no palácio, ela foi escolhida como a rainha Esther, e ela salvou o povo de Israel, né, pediu jejum. É isso o Deus que eu acredito. É o Deus que eu acredito, que foi com José quando foi vendido, foi jogado no buraco, foi vendido, e interpretou sonhos, e ele foi o governador, e salvou o povo dele, ajudou a família dele, os próprios irmãos que vendeu ele foi, é esse o Deus. Eu falei, é esse Deus que eu acredito. O Deus, Moisés, que abriu o mar para o povo passar, o povo passou em seco, no meio do mar, né? Coisa mais linda essa passagem. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo sendo ruim, mesmo o povo sofrendo, né? Mas Deus deixou eles 40 anos no deserto pela desobediência deles, coração duro. Deus não deixou faltar o sapato, Deus não deixou faltar o alimento, Deus não deixou faltar nada. Mesmo eles sendo duros de coração, porque eles se prostravam a outros deuses. Eles, quando Moisés subiu para conversar com Deus, Deus entregar as tábuas dos 10 mandamentos, o que aconteceu? Quando ele ficou muito tempo lá, voltou, ele tinha feito o que? O povo rebelde, aquele povo que Deus mandou água, comida, sombra, mandou. Eles fizeram imagens de escultura, né? Para cultuar outros deuses. E Deus se revoltava. Mas Deus o ama. E até hoje Deus o ama, né? Então, gente, esse foi o meu testemunho de como Deus me trouxe. E de como, assim, o Deus que eu acredito é esse. É o Deus que foi com Ana, teu filho. Foi o Deus que foi quando pediu Isaac, né? E Deus... Né? Esse é o mesmo Deus que foi com Daniel, que foi com Sadraque, Mesaque, Abdenego, que foi com Jonas quando foi, desobedeceu e foi parar no meio da baleia. É esse o Deus que eu acredito. E é esse o Deus que nós temos que acreditar. E é esse o Deus que vai no final quando nós formos para a glória. É esse com Deus que nós vamos morar e reinar na glória. Porque diz que quando novos céus e novas terras, novos céus e nova terra está sendo feita a nova Jerusalém, que é adornada com pedras preciosas, e é lá que nós iremos morar. Eu e você, se nós acreditarmos, né? E proclamar que Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Ele, sendo Filho de Deus, desceu à terra, foi enviado na manjedoura, junto com os animais. Viveu 33 anos, pregou o amor, o arrependimento, a salvação. Mas os dele o rejeitaram. Pregaram uma morte maldita, uma morte de cruz. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Né? Mesmo ele foi pregando, ele falou, Deus, eu te entrego o meu espírito. Ele desceu ao inferno, pegou a chave da vida e da morte, está na mão dele. E foi para o Pai. E ele voltará a buscar todos aqueles que crê nele, que o ama, que o propaga, aquele que mesmo, sabe, nas suas dificuldades, nas suas coisas, proclama que ele é seu Salvador, que ele é o Senhor da sua vida. Porque a Bíblia também fala que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, muita gente que vive no pecado tem que se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, pro seu puro e verdadeiro amor. Só Ele nos ama. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês vejam, né? E vamos junto levar a palavra de Deus a todo mundo. Porque Deus, ele é maravilhoso. Eu não canso de falar, Deus, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Deus, para mim, é tudo. E quando eu aceitei Jesus e comecei a colocar minha vida, mudar minha vida, mudar meus pensamentos, minhas atitudes, Deus, ele tem sido maravilhoso comigo. Luta, tribulação, mas se Deus está no meu barco, minha filha, nada temerei. Um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês, gente. Venha fazer parte da minha família, Débora Gemília. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.